Recentemente nós passamos pelo maior lançamento da história do marketing digital que o Hormozzi fez, do livro lá de 100 milhões de ofertas. Como você fazer 100 milhões com algumas ofertas. E eu preparei aqui um debriefing de toda a história do Hormozzi, como que ele construiu negócios digitais. Vou rabiscar, compartilhar minha tela com você e te ensinar 3 coisas super importantes que você pode aplicar no seu negócio, independente do estágio que você esteja hoje no marketing digital. Qual que é a filosofia de trabalho que ele utilizou nesse perfil do Instagram para que ele consiga fazer isso em todas as redes sociais? Quais são as estratégias que ele utilizou? E você vai poder copiar essa estratégia no seu perfil, independente de onde você esteja. Meu nome é Vinícius Escrevi. Se você acredita nesse conteúdo e gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal para que você aprenda a fazer 30, 40, 50 mil por mês com infoprodutos e mentorias, e vamos direto para o conteúdo. A primeira coisa que eu quero que você entenda é a filosofia de trabalho e a filosofia de negócio que o Hormozzi aplica dentro da estrutura dele. Ele basicamente está aqui no centro, e dentro desse centro ele pratica algumas etapas, alguns passo a passos, algo que seja importante para a construção de um negócio digital. A primeira delas é que ele sempre prioriza que ele tenha um cliente satisfeito, porque um cliente satisfeito ele vai gerar milhões e milhões e milhões de reais no bolso dele através de um processo simples, que é um processo de indicação. Quando você tem, por exemplo, uma compra de um produto novo, você tem um produto novo, que ele é um produto ótimo, certo? E quando você tem, por exemplo, alguém te indica esse mesmo produto, só que ele é um produto bom. O poder da indicação faz que você escolha o bom ao invés do ótimo. Então ele acredita muito que esse processo de indicação vai fazer com que você cresça os seus canais, que você cresça a sua estrutura e fature muito mais. Então o primeiro pilar da filosofia de trabalho do Hormozzi é: atenda o seu cliente bem, porque um cliente bem atendido ele vai te indicar milhares e milhares de outros clientes. Depois disso, ele começa com um trabalho muito interessante, que é um trabalho de reciprocidade. Ou seja, o Hormozzi, dentro da estrutura de trabalho, dentro do que ele faz, ele revela alguns segredos que são considerados, né, inconcebíveis para outras pessoas. Então ele deixa esses segredos públicos, ou seja, ele mostra qual que é a realidade sem cobrar nada. Não sei de qual é a sua idade, qual época que você nasceu. Eu tenho 39 anos quando estou gravando esse vídeo. Na época tinha o Fantástico, que tinha o famoso Mr. M. O Mr. M ia lá e revelava os truques dos mágicos. Então você sabia o que os mágicos faziam. Os mágicos na época ficaram bem grilados com esse movimento do Mr. M revelar quais eram os truques de mágicos de décadas, centenas de anos aí para trás. Basicamente o Hormozzi utiliza essa mesma coisa. Então ela fala assim: olha, se alguém não quer te contar o que está acontecendo, como você consegue chegar nesse resultado, eu vou tornar esse segredo, que é considerado por várias pessoas no digital, público. Então, ele quer que seu cliente seja bem satisfeito e torna a maioria dos segredos, das metodologias, das etapas públicas. Depois disso, ele tem um posicionamento muito claro, onde ele deixa bem claro que você é o problema. A maioria das vezes as pessoas acham que o problema está na outra pessoa, o problema está no método, o problema é que isso não funciona para ela. E ele deixa bem claro em todo o conteúdo que normalmente ele é o problema, porque se ele tem clientes que indicam estão satisfeitos, se ele te entrega tudo e torna todos os segredos públicos e você não consegue ter resultado, você provavelmente tem um problema. E a maioria das pessoas, os infoprodutores, mentores ou pessoas que vendem hoje na internet, tem uma dificuldade gigante de falar: olha, o problema não é o método, o problema é você. Então ele pratica o princípio de autorresponsabilidade, de que você é o único responsável pelo seu resultado, por você ter uma vida abundante, fazer dinheiro, conseguir construir negócios digitais, conseguir faturar muito no digital. Outro princípio aqui dentro da filosofia de trabalho do Hormozzi é que ele prioriza sempre o trabalho inteligente. Então ele não quer que você trabalhe mais e mais e mais e mais e mais. Ele quer que você faça um trabalho inteligente. Um exemplo prático disso aqui é o seguinte: você pode, por exemplo, trabalhar 8 horas por dia, fazer lançamento, você vai faturar 100 mil reais, certo? E desses 100 mil reais vai sobrar no seu bolso aqui por volta de 30 mil reais, beleza? Ou você pode trabalhar 14 horas por semana, não é por mês, fazer um one-person business aqui, um modelo mais enxuto de negócio, e vai faturar aqui 50 a 60k e vai sobrar os mesmos 30k no seu bolso. Então, o que o Hormozzi fala? Qual que é a opção mais inteligente? A opção mais inteligente é você faturar menos, ter menos equipe, ter menos custo, menos risco, trabalhar muito menos do que o modelo tradicional e faturar os mesmos 30k. Então, nem sempre
trabalhar muito vai te levar até o seu resultado. Então ele pratica que você deve ter um trabalho inteligente. Então não saia fazendo qualquer coisa. Não trabalhe muito. Faça o trabalho inteligente. E todo o negócio dele é baseado em três grandes pilares. Três grandes pilares que é feito o trabalho do Hormose. Primeiro, é um processo muito eficiente de captação de leads. Por que captação de leads? Porque leads, você com um bom funil, com uma boa estratégia, o leads, ele se transforma, ele vai virar dinheiro no seu bolso. E se ele vira dinheiro, ele vai ter mais clientes. E se ele tem mais clientes, ele tem mais indicação. E se ele tem mais indicação, ele tem mais dinheiro. O que leva àquele primeiro princípio da filosofia de trabalho do Hormose, que é cliente satisfeito vai gerar mais indicações. Segundo, ele tem um atendimento, que vem exatamente nisso. Quando ele atende bem o cliente dele, ele tem mais indicações, que vai levar ele a mais dinheiro. E ele tem também um trabalho aqui de incentivo à indicação. A maioria das pessoas hoje não tem um processo que vai fazer com que o seu próprio cliente indique seu produto ou seu serviço. Quando esse movimento que ele acontece, ele é um movimento muito mais poderoso, porque ele tem menos tração. As pessoas confiam de amigos, de pessoas, de familiares das quais elas compraram. Então, quando alguém compra e te indica, ela está dando literalmente o veredito de que aquilo é bom, que você pode confiar nela e não de quem você está comprando. Então, a indicação, ela vale dinheiro e o Hormose transforma basicamente indicação em dinheiro. Esse é um trabalho e a filosofia de trabalho que o Hormose pratica para construir negócios digitais e alavancar. Agora que você já entendeu qual que é a filosofia de trabalho e como que o Hormose trabalha, a gente risca essa primeira etapa e vamos para a segunda etapa aqui, que é como que a gente vai entender a estratégia e como que ele faz para vender mais e mais e mais e captar mais clientes e aumentar o faturamento utilizando o digital. Dentro das estratégias que ele basicamente utiliza esse framework simples aqui de 4 etapas. Ele primeiro entende que existe um problema, ele cria uma oferta para esse problema, usa conteúdo e separa isso em canais de venda. É muito diferente do que a maioria das pessoas. A maioria das pessoas hoje pensa, vou ter uma estratégia, essa estratégia vai me deixar rico, vai colocar muito dinheiro no meu bolso. Ele não. Ele utiliza desse framework de problema, oferta, conteúdo e canais de venda. E eu vou te explicar agora exatamente como funciona cada uma dessas etapas. Dentro da primeira etapa aqui, que é a etapa de problema, ele sempre busca entender qual que é o sonho do meu cliente, o tempo e o esforço para ele chegar nesse resultado. E aqui eu quero fazer alguns comparativos, vou utilizar a mesma etapa ali de lançamento versus um modelo mais enxuto, que é o meu modelo de negócio para você entender. Então, quando eu tenho aqui o lançamento, quando eu tenho aqui o modelo que a gente vende lá na Alcateia, que é meu programa de acompanhamento, a gente tem duas coisas diferentes, uma de cada lado. Qual que é o sonho do cliente? Cara, normalmente ele é ganhar mais dinheiro e ter mais tempo. Então a gente tem as duas coisas aqui simultâneas rodando. Ganhar mais dinheiro e ter mais tempo. Qual que é o tema desse produto? Vender conhecimento. E aqui também vender conhecimento. Só que aqui tem uma grande diferença. O tempo de execução aqui você vai trabalhar 8 horas por dia, que você vai trabalhar 14 horas por semana. Ou seja, o seu esforço deste lado da balança é muito menor do que o modelo tradicional. E a gente chega na terceira etapa do Hormose aqui, que é o esforço. Quanto você tem que trabalhar para fazer isso, para chegar nesse resultado? Então, num processo de lançamento, você vai fazer aqui 45 dias para ganhar o seu primeiro real. Você vai só gastar tempo, energia e dinheiro. Nada contra o lançamento, tá, galera? Eu acho que o lançamento funciona, só que é um modelo que talvez não é o momento ideal para todo mundo começar fazendo lançamento. As pessoas não têm maturidade no digital para isso, as pessoas não têm tempo para 45 dias para criar conteúdo, gastar e investir grana. Então aqui é só um comparativo de um e outro para você entender qual que é o modelo mais inteligente e como que eu também construí a minha oferta baseado no conceito que o Hormose fez. Então aqui você vai demorar 45 dias para dar certo o lançamento, se der certo, para pegar o dinheirinho aqui no final. Enquanto aqui nesse modelo, no dia zero, você já começa a ter possibilidades de faturar. Ou seja, eu tenho uma oferta que ela consegue atender o objetivo, que é o sonho do meu cliente. Ela tem um tempo extremamente interessante, reduzido, afinal, construir um negócio digital durante 4 anos, sendo CLT e estando no digital. E o nível de esforço é muito menor do que os modelos tradicionais. Ou seja, eu consigo entender a primeira etapa do meu framework, que é ter
um problema para ser resolvido, que normalmente é um problema de curto espaço de tempo. Depois que a gente fez isso, a gente vai para o processo que ele chama aqui de oferta irresistível. O que ele fala dentro de oferta irresistível? Que você tem que atender 3 pré-requisitos: como, o que e qual que é a resposta. O que vai acontecer do outro lado. Então, como que eu faço isso? Vendendo infoprodutos e mentoria. O que você vai vender? O seu conhecimento. Então você tem que ser especialista em algo para vender o seu conhecimento. E qual que é a resposta? O que vai ter lá no final? 30k por mês, trabalhando 14 horas semanais. Você pode ver que eu já utilizo essa estrutura do Hormose há mais de 2, 3 anos, que é o produto que eu criei há 2 anos e meio, que é a Alcateia. Então foi utilizado o mesmo princípio, por isso que ele funciona e é universal para qualquer negócio. Eu tenho como que o meu cliente vai fazer o dinheiro, como que ele vai conseguir chegar nesse resultado com infoproduto e mentoria. Então, como? Vendendo infoprodutos e mentorias. O que você vai vender? O seu conhecimento através de um método que você vai estruturar. Qual que é a resposta? O que eu vou ter no final disso tudo? 30 mil por mês, trabalhando 14 horas semanais. Exatamente assim que a gente faz a construção da oferta irresistível nos modelos do Hormose. Então, eu dei um check aqui na segunda etapa do framework dele de construção aqui de estratégia. Depois disso, a gente chama de conteúdo, criação de conteúdo. Por quê? Porque a criação de conteúdo, o conteúdo é o que vai fazer o seu cliente sair do ponto A até passar o cartão bonitinho, até comprar alguma coisa de você do outro lado. Então, o que ele usa como conteúdo? Ele até tem um termo muito interessante que ele chama de conteúdo de combustível. Um carro sem combustível não liga. E a galera falando, você consegue vender no digital sem criar conteúdo. Muito improvável que você consiga fazer isso, porque o conteúdo, ele é o combustível. Ele é o que movimenta o veículo, é que ele faz seu cliente entrar em movimento, ele é o que faz seu cliente vender cada vez mais. E aqui, ele trabalha com 3 tipos de conteúdo. Primeiro, o conteúdo curto, que são os shorts, reels, TikTok, conteúdos de topo de funil viral. Ele tem os conteúdos de long, que são conteúdos de autoridade. Por exemplo, esse conteúdo do YouTube. O que esse conteúdo está fazendo com você nesse momento? Estou explicando, fazendo um debriefing da estratégia de todo o modelo de negócio do Hormose e te mostrando os momentos na construção do meu modelo de negócio que eu utilizei essa mesma técnica do Hormose. Então aqui eu estou falando aqui de vai gerar autoridade, que são conteúdos mais longos. Normalmente são conteúdos de 10 a 15 minutos. Tá bom? Ele vai fazer conteúdos de pré-venda, que são conteúdos de objeção. Aqui ele pode ser em vídeo, ele pode ser em texto. E na maioria das vezes o conteúdo de pré-venda, de quebra de objeção, são as objeções universais, né? Eu não tenho dinheiro e será que funciona para mim? São as 2 objeções universais de quem vai comprar alguma coisa hoje. Ele acaba quebrando isso com conteúdos de prova social, mostrando que isso funciona. E se você não tem dinheiro, ele vai te dar uma proposta de negociação acessível para você fechar. Então ele utiliza o conteúdo para cumprir todas as etapas. A maioria do pessoal hoje cria conteúdo pensando em topo, meio e fundo de funil. Eu quero criar conteúdo fundo de funil porque as pessoas compram no fundo de funil. Tem muita gente no fundo de funil que não consegue passar o cartão e comprar alguma coisa de você. Eu quero leads qualificados. Tem muito lead qualificado que não tem poder de compra. Então o que você tem que entender nessa jornada é que você tem a possibilidade aqui de criar um conteúdo de topão, que é algo viral, um conteúdo de aumento de autoridade, um pré-venda para quebrar a objeção e prova social para falar que funciona. Essa é basicamente a estratégia de conteúdo que o Hormose utiliza no perfil do Instagram dele e nas outras redes sociais. Tem uma parada legal de conteúdo também, que ele basicamente multiplica conteúdo. Então ele sempre começa de um conteúdo de longo. Esse conteúdo longo, ele vai quebrando nos formatos, que é o formato lá, o pequeno, o short. Ele corta em pedaços, que é um conteúdo que vai gerar autoridade, que é esse conteúdo aqui. Depois ele vai gerar um conteúdo de objeção. E aqui você pode ter um formato de vídeos curtos ou de vídeos longos. Aqui eu falo a duração de 3 a 5 minutos. Você vai ter depois disso os conteúdos de prova social e os conteúdos de nutrição. Tudo começa, na maioria das vezes, ele e o Gary Vee faz isso também, de um conteúdo longo, que são conteúdos aqui de 30 minutos a 1 hora, que ele vai fatiando isso daqui, e aqui ele ainda pulveriza em redes sociais. Aqui ele vai para o YouTube,
vai para o Instagram, vai para o TikTok, nas 3 principais plataformas. Os pedaços, ele vai para YouTube, ele vai para o Instagram agora também, que tem com alguns formatos de conteúdos um pouco maior. Então ele vai pegando esses pedaços de conteúdo aqui e vai jogando isso em multiplataformas. Beleza? A quarta etapa, e na minha visão é a etapa mais importante desse processo aqui, é que você tem que entender que ele utiliza um conceito aqui de canal de venda. Então, por exemplo, quando ele faz uma live, é um canal de venda. Quando ele dá um livro gratuito, um e-book aqui gratuito, ele é um canal de venda. Quando ele te dá uma isca digital, ele é um canal de venda. Quando ele te dá um vídeo no YouTube é um canal de venda. Um vídeo pequeno é um canal de venda. Um carrossel é um canal de venda. Então ele entende que cada estrutura dentro do perfil dele, ele tem vários canais de vendas aqui dentro, são os canais de vendas. E todos os canais de vendas vão levar a um único lugar, que é aqui que a gente chama de PP. O que é o PP, Vini? É o principal produto. Qual que é o meu principal produto aqui? Meu principal produto, ele é a Alcateia, mas eu quero que você faça agora uma análise fria dos maiores players de marketing digital do Brasil e do mundo. Todo mundo fala para você focar em construir a sua esteirinha de produto, né? Você está aqui, a pessoa vai comprando esse aqui, depois compra esse aqui, depois compra esse aqui e compra seu produto mais caro aqui em cima. Agora, pensa comigo. Quais são os grandes players do digital que tem uma esteira de produto? A maioria dos players do digital, eles focam em um principal produto. É um único produto. Nada mais, nada menos do que isso. Então, todos os canais de venda vão levando esses clientes para o principal produto. Vai juntando gente para que você canalize e concentre as forças em um principal produto e uma única oferta que vai gerar milhões de faturamento. Bom, agora que você entendeu aqui qual que é a filosofia de trabalho do Hormose, quais são as estratégias, vou te passar como você vai poder copiar essas estratégias e como que você pode trabalhar essa estratégia dentro aqui do seu perfil do Instagram ou nas suas redes sociais onde você cria conteúdo. Basicamente, ele entra num ciclo vicioso, vamos colocar aqui. Ele tem leads que ele traz confiança através de conteúdo grátis. E aqui ele revela, torna os segredos do digital públicos. Então, ele tem leads, pessoas se inscrevam aqui. Confia em mim que eu vou te entregar um conteúdo. Entrega um conteúdo grátis e torna segredos que a galera vende por 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 mil dólares. Torna esses segredos públicos para que as pessoas realmente acreditem nele. Depois disso, ele entrega resultado. As pessoas vão ter micro resultados. Em outras palavras, a gente chama de quick wins, né? As pessoas vão ter micros resultados. Depois de ter micros resultados, elas vão confiar mais em você, elas vão virar o seu cliente, vão te colocar mais dinheiro. Quando virar o seu cliente, porque ela já teve resultado nessa etapa aqui atrás, ela vai te trazer depoimento. Você vai pegar esse depoimento, colocar tráfego neste depoimento, escalar e vai conseguir mais leads. Entenda que isso é um ciclo com todo o framework de trabalho que o Hormose faz. Então ele sempre começa num processo de captação de lead gratuito para que você confie nele. Ele vai te entregar um resultado, depois ele vai transformar você em cliente, vai pegar o seu depoimento e não tem coisa melhor no mundo do que fazer dinheiro escalando depoimento. Por quê? Você entope as pessoas de depoimento para provar que funciona e elas vão acreditar que isso funciona. Isso é básico de premissa básica de qualquer estratégia de marketing digital. Mostra que as pessoas estão fazendo, que as pessoas estão ganhando dinheiro, que isso está funcionando para elas, para que você venda isso para mais e mais e mais pessoas. Essa aqui é a estratégia básica do Hormose. Eu aplico vários conceitos do Hormose no meu negócio. Eu quero te fazer um convite aqui ao final desse vídeo. Toda terça-feira, meio-dia e meio, eu faço um Zoom ao vivo. É um Zoom durante 1h30 que eu vou te entregar o conteúdo da minha mentoria, que eu gravo ele ao vivo e deixo no repositório, das gravações da minha mentoria. Então, eu faço isso gratuitamente, aberto para qualquer pessoa assistir essa mentoria minha ao vivo. Depois, quem tem acesso à mentoria tem acesso à gravação. Caso você queira entrar para a mentoria, você entra, você fica só consumindo meus conteúdos gratuitos ali para entender como que eu faço para faturar 20, 30, 40, 50 mil no digital vendendo infoprodutos e mentorias. Aqui embaixo desse vídeo tem um link onde tem lá o ViniZoom. Você vai se cadastrar no ViniZoom, vai entrar no grupo de WhatsApp, coloca o seu telefone corretamente, que eu vou te mandar no seu WhatsApp o link do grupo. E você vai entrar toda terça-feira, meio-dia e meia ao vivo. Eu tô lá ao vivo com você, te ensinando a criar um negócio de mais de 20, 30, 40 mil reais de faturamento
mês no digital, sem funcionário, com margem de lucro acima da média. Fechado? Se cadastre no Vini1, se inscreva no canal, deixa seu like aqui em cima neste vídeo também. Eu vou deixar uma sugestão de um outro vídeo para você entender um pouquinho mais de como que eu posso te ajudar a faturar alto no digital. Tamo junto e até o próximo vídeo.